Galerinha, boa noite a todos. Temos 3 pessoas na sala. Também ainda nem está na hora de começar, né? Ainda falta ainda 4 minutos para começar a aula. Então vamos bater papo aqui, vamos resenhar enquanto não dá o horário, tá certo? Vocês estão bem? Estamos, sim. Eu assisti o filme O Milagre da Cela 7, mas não chorei, não. Eu fui bem durão, assisti sozinho. Tá vendo aí? Pronto. Quase eu chorei, mas não chorei, não. É Mas foi bem interessante. bem interessante, né? O deficiente intelectual é bem interessante mesmo. Aquele baixo coeficiente intelectual que agora Luciano Huck está chamando de baixas habilidades e altas habilidades, né? Eu sempre conheci como baixo QI ou alto QI, mas agora estão chamando com alto coeficiente intelectual em altas habilidades. Nova Toda hora vai mudando. nomenclatura. Nova nomenclatura, toda hora vão mudando uma denominação nova, né? Uma roupagem. Agora, eu não vou mentir, não. Eu quase rejeito assistir porque tava em turco e não tinha nenhum dublado. Foi mesmo? Foi em turco, eu fiquei assim. Turco é Assisti em sacanagem. turco. É sacanagem. Aí Foi eu. qual o Milagre da Sala 7? Foi esse mesmo. O Só último tinha foi em no turco. Netflix? Na Netflix, só tinha em turco. Oxi. Eu Aí, assisti legendado. Tem a opção lá de você colocar sim, legenda. sim, a legenda você pode assistir a legenda, lendo a legenda, mas Lendo a você não pode, legenda. não tem como dublar. E a linguagem dele é em turco, então, Ah, tá. É complicado mesmo. nossa, mas foi bem interessante, É muito bem bacana interessante. mesmo. Bem bacana. Também gostei bastante. Agora eu chorei, viu? Você não chorou, não? Eu chorei. Ô, Jonas, eu achei um filme chamado Um Criminoso Estuda. Também fala, é deficiente auditivo. Só que eu não assisti ainda não. Eu vou assistir ainda para ver como é. Vanessa, É, eu seu áudio tá bem baixinho. aqui tá no. Eu tô fazendo um armário aqui dentro de casa. Ah, tá. Entendi. Eu tô sem áudio há um tempão, tô tentando testar aqui para ver se funciona. Não, tá funcionando. Mas então tá ótimo. Então, se você tava sem áudio e agora tá com esse som baixo, então tá ótimo. Deixa assim É como porque tá. não tinha nada, né? Isso, exatamente. Amanhã ela tem uma aula para dar, eu quero saber como é que ela vai fazer se o áudio dela estiver muito baixo para a turma. Sabe o que eu faço? Se não funcionar, descobri um negócio hoje. Eu pego, escrevo tudo que eu vou falar. Aí eu converso em PDF, depois eu chego no aplicativo lá e dá voz, aquela vozinha chata, robótica, e volto para falar, porque eu não vou poder falar. Ou aquela, É uma possibilidade, né? O vai negócio dar é certo. digitando tudo que eu estou pensando aqui, né? Que não vai ficar nada pequeno, mas tudo bem. Mas pelo menos é o meu pensamento. Não dá para te ouvir. Agora tem que estar bem concentrado, que aí dá para ouvir legal. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Oi, Vivian. Boa noite. Já começou, professor? Não, ainda não. Daqui a 1 minuto vai começar. A gente está aqui na resenha. Tudo tá bom. Estou aguardando. Tá bom, fechou. E tem hoje no final da aula tem uma novidade, viu? Sobre as aulas práticas. Agora a faculdade tem 3 ondas: onda 1, onda 2 e onda 3, de acordo com as disciplinas, se vai ter aula prática ou não. Novidade para vocês. Será que essa disciplina é onda 1, onda 2 ou onda 3? O que é onda 1, o que é onda 2, o que é onda 3? Olha, a outra tá aí, ó. E isso dando exemplo muito bem. Tá sem o áudio, tá sem o áudio, tá sem seu áudio. Boa noite, bonitão! Agora, Débora, como vai? Tudo bem, querida? Tudo jóia, graças a Deus, toda paz. Isso, baixe mais aí a câmera, tá te vendo direito? Agora sim, agora é isso. Muito bem, gostei. Gostei dessa máscara sua, com as corujinhas. Isso, meu símbolo me representa. Isso, é verdade. É o símbolo da sabedoria, né? Do professor. É verdade. Muito bem, parabéns. Obrigada, e você, tudo beleza? Beleza. A gente está falando Graças a aqui do nosso país, como está difícil, né?
Isso. E agora o Supremo decidiu divulgar na íntegra, né, aquela reunião que teve entre Bolsonaro com o ex-ministro Moro. Sim. O país está complicado e até agora a gente está sem ministro de saúde, né? Imagine que loucura, hein? Uma pandemia, 2 ministros são demitidos. Meu Deus do céu, onde vai parar esse país? E tem uma onda aí falando que, não sei até que ponto isso é verdade, mas que o governo do estado só tem dinheiro para pagar até o próximo mês, né, o pagamento emergencial. Depois, não sabe Deus como é que vai pagar. Tá difícil mesmo. Bem, muito bem. 19 horas e 13 minutos. Temos 7 pessoas na sala. Vamos começar a nossa aula, tá certo? Então, olha só. Galerinha, como é que vai ser a nossa dinâmica de hoje, tá? Então, hoje é a nossa última aula, tá? Próxima semana é revisão para a prova. E quando é que vai ser a prova? Ou seja, no dia 19, na sexta-feira, que é no período de prova, que é de 15 a 19, de segunda a sexta-feira. Como nossa aula é na sexta-feira, então vai ser no dia 19, a nossa prova oficial 2. A nossa disciplina, ela é uma disciplina, né, atividades físicas e esportes adaptados, entrou... Oi, Yasmin, boa noite. A prova que dia? Isso. Boa noite. A prova que dia? Calma, Yasmin, calma, relaxa que você vai saber tudo. E eu vou repetir isso tudo no final da aula de hoje de novo também. Calma. Então, olha só. O senhor falou da prova, fiquei nervosa aqui. Isso eu percebi, calma, olha só. Então, hoje é a nossa última aula que a gente vai sobre deficiência física motora. Então, a gente encerra o nosso conteúdo do módulo, né, do AVA. E na próxima semana nós teremos aula novamente, que vai ser revisão para a prova. Tá? Na outra semana vocês entram, olha só, deixa eu abrir aqui meu calendário, como meu computador está espelhado com vocês, a gente vê aqui bem pelo calendário. Então, hoje são dia 22, tá? Hoje vamos botar o último conteúdo, que vai ser deficiência física motora. Na próxima semana, dia 29, nós teremos a nossa revisão para a prova. Na outra semana, dia 5, vocês já vão estar no período de prova das provas interativas. Vai ser pelo portal AVA, que é as disciplinas que vocês não têm professor, disciplinas interativas, que vai ser do dia 4 até o dia 10. As provas interativas, 4 a 10. E na semana do dia 15 ao dia 19 é a prova das disciplinas AMI, Aula Modelo Institucional. Porque do dia 4 ao dia 10 vocês terão prova tanto das disciplinas interativas quanto das disciplinas blended. Só que a nossa disciplina, Esportes Adaptados, ela é a disciplina AMI. Então, a disciplina Aula Modelo Institucional, a prova vai ser do dia 15 ao dia 19. Como a nossa aula é no dia 19, então a gente vai ter a nossa prova no dia 19, tá? Serão 5 questões, ou seja, uma questão sobre deficiência intelectual, uma questão sobre deficiência auditiva, uma questão sobre deficiência visual e uma questão sobre deficiência física motora, que é a aula de hoje. E mais uma questão sobre as Paralimpíadas. Então, são 5 questões, uma de cada assunto que nós abordamos. Um detalhe importante, hoje foi classificado, a gente teve uma reunião, e lembrando que isso eu vou repetir isso no final da aula de hoje e também na próxima semana, tá? Que vai ser a nossa revisão. Foi determinado hoje que algumas disciplinas são onda 1, algumas disciplinas são onda 2 e algumas disciplinas são onda 3. O que significam essas ondas? A onda 1 são disciplinas que não precisam de conteúdo prático. Então, não tem nenhum conteúdo prático. Ok. Então, a gente não se classifica nisso. Nenhuma disciplina do curso de Educação Física se classifica nisso. Beleza. Disciplinas onda 2 são aquelas disciplinas que vão aparecer no portal de vocês, embaixo da unidade 4, vão aparecer lá, aula prática. Aula prática. Quando vocês clicarem, vai ter lá vídeos, serão 8 vídeos. Cada vídeo em média de 1 hora de duração. E aí os professores vão trabalhar com vocês esses vídeos como uma prática pedagógica. São vídeos só de práticas. Isso quer dizer que a gente não vai ter prática, disciplina nível 2? Não. Vocês terão esse momento com o professor, com esses vídeos de aulas práticas.
E quando voltarem às aulas, ou seja, a gente vai ter um conteúdo específico, ou seja, um calendário específico para as práticas. E as disciplinas Onda 3, que é a nossa disciplina, Esportes Adaptados, é a disciplina Onda 3, a gente não tem esses vídeos, ou seja, porque nós vamos ter o nosso calendário especificamente prático. Compreenderam? E, turminha, ficou claro? Ou quer que eu repita novamente? Sim, tranquilo. Tranquilo. Perceberam? Então, disciplinas Onda 1, é disciplinas que não têm conteúdo prático, isso não se enquadra com o nosso curso. Disciplinas Onda 2 são disciplinas que terão vídeos práticos, que serão discutidos via o Microsoft Teams, com esse portal virtual com vocês, e também vai ter aulas práticas. Só que uma quantidade menor de aulas práticas. Já as disciplinas Onda 3, que é a nossa disciplina Adaptados, todas as aulas serão práticas. Tá certo? Então vai ter mais aulas práticas do que as disciplinas Onda 2. Tá claro isso? Como é que vocês estão sabendo que a disciplina de vocês é Onda 2 ou Onda 3? É só entrar no portal, quando terminar a aula de hoje, entra no portal. Se tiver no portal só unidade 1, 2 e 3 e 4, e não tiver nada embaixo, é porque ela é Onda 3. Se embaixo da unidade 4 tiver aula prática, é porque ela é Onda 2. Vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo. Como vocês estão visualizando no meu computador, vai ficar mais claro para vocês. Então, vou entrar aqui no AVA, só para que vocês entendam, tá bom? Vamos lá. Então, vou entrar aqui no meu portal AVA, que é o mesmo portal de vocês. Ok, já estamos aqui no portal AVA. Então, vou entrar aqui na nossa disciplina, que é Atividades Físicas e Esportes Adaptados. Cliquei nela. Quando eu entro nela, tá vendo aqui? Só tem unidade 1, unidade de ensino 2, unidade de ensino 3, unidade de ensino 4. Não tem nada embaixo. Então, significa que essa disciplina é Onda 3. Todo vai ter um calendário específico só para as aulas práticas. Agora, vamos para uma disciplina Onda 2. Vamos entrar aqui em futebol e futsal. Aqui, futebol e futsal. Tá vendo aqui? Tem unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, avaliação e aula prática. Tá vendo a aula prática aqui? Então, isso está dizendo que essa disciplina é Onda 2. Quando eu clico aqui, ó, aparece 8 slides, mas esses slides é tudo oculto, não aparece nada. Você tem que clicar cá embaixo, ó, vídeo das aulas práticas. Quando eu clico, aí vão aparecer o que? Tá vendo? 8 vídeos, tá vendo? Só de conteúdo prático. Tem um professor de educação física aqui dando aula, só na prática com os alunos. E são 8 vídeos, tá? Que aí os professores vão trabalhar com vocês. Mas isso não tem nada a ver com a nossa disciplina, tá certo? Com a nossa disciplina, que a nossa disciplina é Atividade Física e Esportes Adaptados. Então, é uma disciplina que todo o calendário dela vai ser totalmente prático, graças a Deus. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilão? Posso começar a nossa Professor? aula? Oi, diga, Leirão. Professor? Oi, meu amor. Boa noite, é porque eu cheguei agora, um pouquinho atrasado, eu queria que você explicasse. Ah, tá. Eu vou explicar tudo no final da aula de novo, tá certo? Então, você espera só um pouquinho. Tranquilo. Quando terminar nossa aula, no final eu vou repetir tudo do comecinho. Beleza? Eu só estava explicando agora no começo, beleza, só para dar tempo do pessoal chegar e entrar na sala de virtual agora, tá? E aí eu fiquei falando sobre isso só para dar tempo para o pessoal chegar. Como já tem um core bastante aqui, já temos 11 pessoas, então já posso começar a aula e no final eu repito tudo de novo. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então hoje, nosso último conteúdo, vamos falar sobre deficiência física. Na próxima semana, revisão para a prova. Muito bem. Deficiência física, né? Então a gente vai falar sobre alguns tipos de deficiência, principalmente física motora, que impede que o indivíduo tenha alguma limitação na sua liberdade de ir e vir. Então pode ser uma amputação de um dedo, pode ser uma amputação de um braço, pode ser amputação dos 2 braços, pode ser amputação de um pé, ou de uma amputação abaixo do joelho, ou uma
uma amputação próximo à articulação do quadril. Então, pode ser amputação das duas pernas. Pode ser uma paraplegia, né? Ou seja, só ter uma paralisia dos membros inferiores. Pode ser uma tetraplegia, ou seja, não tem movimento nem dos membros superiores nem inferiores. Ou pode ser uma hemiplegia, ou seja, uma paralisia só de um lado do corpo, que geralmente isso ocorre por lesões cerebrais. Então, quando tem uma lesão no lobo direito do cérebro, paralisa algumas funções do lado esquerdo. Ou quando tem uma paralisia, né, uma disfunção do lobo esquerdo do cérebro, tem a paralisia de alguns órgãos ou membros do lado contrário, que é o lado direito, chamado hemiplegia. Ou pode ser uma amputação. Então, são os 4 tipos de deficiência, né? Paraplegia, tetraplegia, hemiplegia ou amputação de algum membro. E é isso que nós vamos entender um pouquinho, como são classificados e como podem ocorrer esses tipos de lesões e como devemos conduzir as nossas aulas de educação física ou os nossos exercícios, nossas atividades planejadas, organizadas para pessoas com algum tipo de deficiência física. Vamos lá. Tipo de deficiência. Nosso primeiro slide. Então, temos diferentes tipos de classificações existentes para definir a deficiência física. E aqui eu linkei para vocês 7 tipos, né, de deficiência física. Ela pode ser congênita, que seria uma deficiência física congênita, ou seja, é uma questão genética. Então, a pessoa nasceu com essa má formação. Então, ela nasceu com uma deficiência em um braço, em uma perna, ou com a falta de algum dedo, ou com um problema de locomoção congênita. Então, ele pode ter herdado dos pais, né, ou de familiares, de avós, questão genética, ou pode ser durante o período do parto, né, ou seja, no nascimento, isso pode acontecer também. O segundo tipo de deficiência é a chamada adquirida, que adquirida é aquela deficiência que foi um trauma, né, um acidente automobilístico, foi uma queda, foi um acidente náutico, algum tipo de acidente que fez com que eu perdesse meu dedo, minha mão, meu braço, ou meu pé, ou minha perna. Então, eu adquiri aquilo durante a minha vida. Eu nasci sem nenhuma deficiência física, motora, mas eu adquiri isso durante a minha vida. Né? Ou pode ser, por exemplo, uma lesão cerebral, uma bactéria se aloja no cérebro, se solidifica, né, vira um fóssil ali naquela região e faz com que a pessoa tenha alguma perda de movimento de alguma região do corpo. Então, isso é chamada adquirida. Aqui é a outra deficiência, a terceira, a temporária. A temporária é quando eu tenho uma fratura de uma perna. Então, eu coloquei um gessado completo e aí eu tenho aquela deficiência temporária. Então, eu tenho que ter o uso de muletas, né? Ou seja, eu tenho aquela marcha que tem a dificuldade, então eu tenho que colocar toda a carga do meu peso na perna que não tem a lesão. Então, isso também pode ser tanto na perna quanto no braço, né? Quando eu quebro o osso do braço, ou tenho uma entorse, uma luxação no braço, que o médico engessa o meu braço, ali é uma deficiência temporária, né? Que ele imobilizou aquele membro ali, eu não consigo ter a função daquele membro adequada. Então, é uma deficiência temporária. Então, vai ter um tempo de recuperação, quando passar esse tempo, eu não tenho mais a deficiência. O quarto tipo é chamada recuperável, que é essa deficiência recuperável. Ou seja, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, uma lesão em uma estrutura óssea, uma fratura óssea. Só que essa fratura óssea pulverizou o meu osso. Então, por mais que eu vou ficar 1, 2, 3 anos com os fixadores externos de Lizarov, vocês aprenderam isso lá na disciplina Primeiros Socorros, então aqueles fixadores externos, por mais que eu fique um bom tempo, eu vou conseguir recuperar aquele tecido ósseo que foi totalmente pulverizado. Então, eu tenho então quer dizer que uma deficiência temporária ou recuperável também é uma deficiência temporária? Sim, elas são irmãos gêmeos. Então, uma deficiência temporária é uma deficiência recuperável, e uma deficiência recuperável também é uma deficiência temporária. Tá? Então, eu estou recuperando, por exemplo, eu fico muito tempo, 2, 3 meses, sem colocar o pé no chão. Então, eu tenho que readaptar a minha marcha, aprender a andar novamente.
Então, no começo, eu não consigo andar direito, a minha marcha é claudicante, eu ando mancando, eu tenho que usar moletas. Então, eu começo a reabilitar minha marcha para recuperar aquela minha deficiência do andar, né? A quinta é chamada deficiência definitiva. Então, eu tive uma amputação, né? Então, perdi um dedo, não vai nascer outro. Perdi uma mão, não vai nascer outra. Perdi um braço, não vai nascer outro braço. Tive amputação na perna, não vai nascer. Então, é definitivo, né? Definitivo. Um outro tipo de deficiência, a sexta, é chamada compensável. Isso acontece muito com os AVCs e AVE. O que é um AVC? Acidente vascular cerebral. Acontece só no sistema cerebral. O que é o AVE? Acidente vascular encefálico. Acontece no cérebro, ponte, bulbo e cerebelo. Acontece em todo o sistema cerebral. Então, quando acontece esse entupimento nessa artéria do cérebro, que pode causar esse AVC ou esse AVE, então esse entupimento pode ser por um coágulo, causado muitas vezes pela hipertensão arterial, ou pode ser também um trombo, ou seja, uma gordura que se aloja naquele artéria, entupindo ela, que é causado pela arteriosclerose, né? Principalmente com a má alimentação. Ou seja, a obesidade tem muito disso, né? Então pode ser por uma molécula de gordura ou um coágulo sanguíneo. Então, quando a pessoa tem essa paralisação, o que acontece? Ele perde a função em alguma região do corpo, né? Do movimento do dedo, movimento da mão, movimento do punho, movimento do cotovelo, movimento do ombro, movimento do joelho, ele perde aquilo ali. Aí o que acontece? Com muita fisioterapia e muito trabalho de fortalecimento muscular, ele consegue compensar aquela deficiência dele. Então, você percebe que ele tem uma marcha um pouco claudicante, um movimento do braço um pouco limitado, mas ele consegue compensar essa deficiência. Então, ele consegue compensar isso. Inclusive, no final da aula de hoje, tem um vídeo que fala muito disso, né? De uma deficiência compensável. Então, ele consegue compensar aquela perda que é definitiva, mas ele consegue compensar aquilo, o movimento. Então, a definitiva é o quê? É aquela amputação, ele não tem mais. Já compensável, ele continua tendo, mas ele tem uma limitação, mas ele consegue compensar essa limitação. E a última, a sétima, é a deficiência ortopédica ou também neurológica. Ou seja, que seria uma deficiência ortopédica, principalmente aquela que compromete a marcha, o andar, né? Então, aquela que compromete a marcha, ou seja, uma deficiência ortopédica, que pode ser o chamado geno varo ou geno valgo. Lembra disso? Lá, quando vocês falaram sobre cinesiologia e biomecânica, vocês deram isso. Se não deram isso, cobrem do seu professor. Então, na cinesiologia e na biomecânica, principalmente na biomecânica, fala dessa questão do geno varo e geno valgo. E do tipo de pisada. Pisada em supinação, pisada em pronação e pisada neutra. Vamos só relembrar isso, só para te fixar isso na nossa memória. Por isso que as disciplinas, elas conversam entre si. Se você não compreender que a sua formação acadêmica não é essa conversa entre as disciplinas, você está fora do mercado de trabalho. Você tem que entender que cada disciplina conversa com a outra. Tá? Então, agora vamos conversar um pouquinho atividades físicas e esportes adaptados com cinesiologia e biomecânica. Vamos lá. Então, o que seria isso? A gente tem, os indivíduos têm 3 tipos de pisadas. A pisada neutra, aquela pisada do calcanhar do pé até a planta. Tem a pisada em supinação, que essa pisada de supinação, eu piso mais para o lado do dedinho pequeno do meu pé, para o lado de fora. Isso eu posso provocar o quê? O chamado geno varo, que é aquele joelho para fora, arqueado, parecendo um batoré. Já eu posso ter também a pisada em pronação, para dentro, pisando sempre no dedão do pé, buscando impulso no dedão do pé, que eu posso também promover o chamado geno varo, que é aquele joelho, um conversando com o outro, para dentro, que é muito mais comum em mulheres do que em homens. Bem, vamos entender isso melhor. Já a pessoa então quer dizer se eu tenho o joelho, se eu tenho a minha pisada em pronação para dentro, na direção do dedão, ou a pisada em supinação para fora, eu posso desenvolver geno valgo e geno varo? Não. Isso só a criança, porque ainda na fase de criança, ou seja, da infância, lá do nascimento, da fase que ela começa a andar até por volta de 12, 13, 14 anos de idade, ou seja, os médicos conseguem fazer esse controle, ou seja, dessa pisada irregular, que pode levar o geno valgo ou o geno varo. E aí acaba utilizando aquelas botinhas, que aí faz essa, evita que ocorra essa deficiência, esse tipo de chamada ortopédica. E aí o que acontece?
Quando a pessoa passa dos 20 anos, não tem mais como corrigir essa pegada de pronação ou supinação. Como é que eu sei que a minha pegada já vai ser pronação ou supinação? É só olhar a sua sandália que você mais utiliza, aquele tênis que você mais utiliza, ou aquela sandália de dedo havaiana que você mais utiliza. Aquela velha gasta, não pode ser uma nova, tem que ser uma velha. Se tiver mais gasto na parte de fora do dedinho, sua pisada é em supinação. Se tiver mais desgastado na parte de dentro, na parte do dedão, sua pisada é em pronação. Se tiver gasto uniformemente toda a parte da frente, igual, sua pisada é neutra. E aí, depois dos 20 anos, não tem mais como corrigir essa pegada, essa pisada. Ou seja, e acontece algum tipo de anomalia na estrutura óssea com o geno valgo? O geno valgo não, porque aí o osso já está formado, já está endurecido, já não tem mais aquela capacidade de flexibilização que possa ficar na posição valgo ou varo. E aí o que acontece? Normalmente, quando as pessoas, somente quando correm, né, movimento de correr, de impacto, que sente um desconforto ou na região do tornozelo, ou na região do joelho, ou na região do quadril, né, as 3 articulações que estão envolvidas no processo da corrida. E aí pode sentir um desconforto, uma leve dor. E aí o que os médicos fazem? Primeiro, eles fazem um trabalho para ver o tipo de pisada e utilizam, basicamente, uma palmilha à base de silicone que tanto a pessoa tem uma pisada em pronação para dentro ou em supinação para fora, essa palmilha de silicone estabiliza essa pisada e vira uma pisada neutra. Então a pessoa só vai utilizar essa palmilha de silicone somente quando for correr. Porque fora disso, se não for correr, não vai sentir nenhum tipo de desconforto nem dor. Agora, quando isso ocorre na infância, se não houver essa correção, esse tipo de pisada pode promover esse alargamento dessa estrutura óssea para fora, o geno varo para fora, com essa pisada em supinação, ou pode promover esse geno varo, ou seja, o geno valgo, ou seja, esse joelho para dentro com essa pisada em pronação. É por isso que o médico, o ortopedista, principalmente o pediatra, né, que acompanha essa criança, ele vai ver qual o tipo da pisada da criança e aí passar alguns tipos de terapias. Andar em areia fofa, em grama, sempre descalço, caminhar sempre onde tem areia, para melhorar essa arcada do pé. E também, em alguns casos mais avançados, o uso de botas ortopédicas, né, para evitar esse encurtamento, ou seja, essa aproximação dos joelhos, o geno valgo, né, ou seja, causada pela pisada em pronação, ou esse geno varo, esse afastamento do joelho, parecendo um batoré, causada pela pisada em supinação. Então, esse é um tipo de deficiência ortopédica. Já a neurológica é qual? A neurológica é quando tem uma lesão cerebral. Então, se eu tenho uma lesão cerebral, isso vai influenciar na minha questão motora. Então, se alguma parte do cérebro for danificado, por mais que o cérebro consiga fazer algumas adaptações neurológicas, vai ter a perda de uma função mais fina, né, daquela coordenação motora daquele indivíduo. Então, a pessoa, quando sai de um AVC ou de um AVE, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Por mais que ela melhore muito quanto à questão da perda da limitação motora, alguma coisa vai ficar na questão da eficiência motora que a pessoa tinha antes e depois do AVC e do AVE não tem mais. Então, pode ser leves ou pode ser mais robustas. Depende muito dessa artéria que foi danificada. Quanto mais calibrosa ela for, maiores serão as paralisias motoras. Quanto menor ou menos calibrosa for essa artéria cerebral, menos serão as lesões motoras. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa questão, gente? Ficou claro? Professor? Senão, eu repito tudo de novo. Diga, meu filho. Você pode repetir só a adquirida e a... Meu nome? Congênita, temporária. É a recuperável. Adquirida é recuperável. Tem como explicar de novo? Lógico que sim. Então, adquirida. O que é essa deficiência adquirida? Então, eu nasci sem nenhuma deficiência, tá? E durante a minha vida eu tive algum trauma, né? Eu tive um acidente automobilístico, algum acidente náutico no meio líquido, e aí perdi um dedo, uma mão, um braço, uma perna, e aí eu tive uma deficiência adquirida. Ou seja, durante a minha vida eu adquiri essa deficiência com algum tipo de acidente, algum tipo de trauma. Já a outra, a chamada recuperável, o que é essa recuperável? Que é aquela deficiência que eu tive, né? Só que eu consegui melhorar muito a minha mobilidade. Então, eu tive aquela deficiência que foi temporária e consegui recuperar ela. Por exemplo, eu tive uma lesão de um ligamento do meu tornozelo.
e tive que fazer um procedimento cirúrgico. Então, é uma deficiência temporária. Então, eu vou ficar um bom tempo sem pisar no chão e usando um estabilizador de tornozelo ou um engessado completo ou, enfim, do que o médico determinar. Depois que eu começar a voltar, eu continuo com a deficiência. Minha marcha vai ser claudicante por causa da cirurgia, e aí vou começar a fazer fisioterapia. Depois que terminar todas as sessões fisioterápicas, vou fazer o trabalho de fortalecimento, principalmente dos músculos da minha perna, o gastrocnêmio, o sóleo, né? E o fibular longo e curto. Então, eu vou começar com essa marcha claudicante, mas com o tempo eu vou melhorando a minha marcha e aí volto a ter minha marcha normal como era antes. Então, eu consegui recuperar essa deficiência. Eu tive uma deficiência que foi temporária, mas eu consegui recuperar ela. Então, essa é a diferença. Por isso que eu falei para vocês, toda deficiência temporária ela é recuperável. E se tem uma deficiência que ela seja recuperável, é porque ela foi temporária. Essas são irmãs amigas. Ok? Mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Vamos lá, então. Vamos para o próximo slide. Vamos falar de outro tipo de deficiência, né? Primeiro, uma deficiência encefálica. Né? O que seria essa deficiência encefálica? Que acontece aonde? No sistema nervoso central. Em todo o cérebro. Ou seja, no cérebro, ponte, bulbo e cerebelo. Que é uma deficiência encefálica. Geralmente, ela afeta muito a marcha. Os membros inferiores. Professor, Oi, querido. só uma dúvida só. Vem cá, a compensada, só uma dúvida só. A compensada, ela vai compensar com a outra parte do corpo? Seria isso Isso. ou eu A estou enganado? compensada, não, olha só, a compensada, por exemplo, a pessoa ela tem uma deficiência que ela não consegue pegar, com os dedos da mão dela, ela não consegue segurar uma colher com estabilidade para que possa pegar o alimento com essa colher e levar na sua boca. Aí o que acontece? Ela utiliza algum tipo de material estabilizador na mão dela, né, feito por empresas. Então, um estabilizador na mão dela. E esse estabilizador, como ela não tem muita força na mão, esse estabilizador vai dar essa estabilidade que ela precisa para pegar a colher. E aí, com um pouco de força que ela tem, ela consegue segurar essa colher que está estabilizada por esse material mecânico. E ela consegue levar com eficiência esse alimento na sua boca. Então, ela tem a deficiência, mas ela consegue compensar essa deficiência. Obrigado, Jorge. De nada, filho. Jefferson. Diga, meu filho. Então, o braço mecânico é uma compensável? É uma ortopédica. É uma ortopédica que é compensável. Ok? As duas, então. Sim, isso, exatamente. A pessoa não tem o membro, então é uma deficiência definitiva, mas ela consegue, através de um braço mecânico ortopédico, compensar aquela deficiência daquele membro que é definitivo. Ok, Beleza? obrigado. De nada, meu amor. Então, os tipos de deficiência encefálica, ou seja, atua no sistema nervoso central, em todo o cérebro, ponte, bulbo, cerebelo. Geralmente ela afeta muito a marcha, né, a locomoção, o ir e vir dessa pessoa. Então você percebe que a pessoa anda com dificuldade. Você vê muito isso em pontos de ônibus, nas ruas, no shopping center. Então a pessoa anda com dificuldade. Mas ela consegue andar, ela consegue manter a marcha. Acho que alguns de vocês conheceram o Paulinho, que já se formou, né? Ele se formou tanto na licenciatura quanto no bacharelado. Não, ele está finalizando o bacharelado. Se formou na licenciatura e está com o bacharelado. Que ele é do noturno, do matutino. Então, o Paulinho, ele tem uma deficiência encefálica que afeta o sistema motor dele. Então, ele anda, tem total autonomia na sua marcha, porém, você percebe que ele tem uma deficiência naquela locomoção. E a dele foi encefálica. Tá? Ou seja, basicamente, quando ele nasceu, ou seja, teve um déficit de oxigênio no parto, e ele teve essa deficiência na marcha. Mas é uma pessoa completamente autônoma em tudo que faz e não comprometeu absolutamente nada na questão do coeficiente intelectual dele, né, nas altas habilidades dele. Segundo, medular. O que é medular? Atua a medula espinhal, né, que está dentro daqueles discos dos ossos vertebrais, ela passa por dentro, né? Ou seja,
Vocês conhecem muito a medula, né? O tutano do boi, quando eu chupo o osso do boi, que sai aquela gordura na minha boca, aquilo ali é a medula do boi, né? Do animal. Então, aquela consistência que parece gelatina, a nossa medula espinhal é da mesma forma. Tá? Então, ela é bem gelatinosa, quase como se fosse uma cartilagem, como se fosse um pouco mais grosso do que uma gelatina que a gente coloca na geladeira. Então, um pouquinho mais grossa do que aquilo, mas é muito frágil. Então, eu posso ter uma ruptura parcial, né, um pedaço dessa medula foi lesionada, ou posso ter uma ruptura total. Aconteceu com vários atletas, né, de alto nível, por exemplo, Schumacher, né, ele foi andando de esqui, caiu e teve uma lesão medular e ficou tetraplégico, né? Inclusive, ele está até sumido, as pessoas não sabem se ele está vivo, se está morto. O outro aconteceu com o Christopher Reeve, com o Super-Homem, da primeira edição do Super-Homem, que ele caiu do cavalo e fraturou entre a terceira e a quarta vértebra cervical e ficou também tetraplégico. Ele pegou toda a sua fortuna, investiu no Instituto Christopher Reeve, ele deu o nome desse instituto para tratamento de célula-tronco da medula espinhal, mas ainda está em fase embrionária, ou seja, ainda a medula espinhal não tem capacidade ainda de se regenerar sozinha, mas futuramente, com o tratamento de células-tronco, essa capacidade de eu pegar uma célula-tronco sadia de uma pessoa e implantar em uma outra pessoa, e ela consegue se regenerar e multiplicar se houver a compatibilidade, né, genética, é algo fantástico. Mas a gente ainda está em fase ainda embrionária. Foi também que aconteceu com aquela atleta, né, de ginástica artística, e aí precisavam nas Olimpíadas de Inverno, acho que foi na Rússia, de um atleta de esqui, mas como ela já fazia várias piruetas da ginástica artística, ela só precisava adaptar agora essas piruetas com o esqui. E ela no treinamento lá, nessas Olimpíadas de Inverno, me esqueci até o nome dela, se alguém lembrar aí, fala no microfone, ela deu uma pirueta, caiu de cabeça no gelo, e aí ela ficou inicialmente com uma tetraplegia, ela não conseguia mexer nem braços nem pernas. Hoje ela conseguiu evoluir, então ela tem agora hoje uma paraplegia, mas você vê que ela consegue mexer ombro e cotovelo, mas não consegue mexer ainda punho e mãos. Mas ela evoluiu bastante, ela saiu de uma tetraplegia e hoje está em uma paraplegia. Mas uma paraplegia... Como é o nome dela? Laís Souza? Isso, Laís Souza, exatamente, Laís Souza. Então, assim, já fez várias cirurgias e tudo, mas foi essa lesão medular que a gente está ainda em fase embrionária, enfim, ou seja, o que nós sabemos ainda é muito pouco na capacidade dessa regeneração medular. A terceira... Oi, meu filho. Vem cá, a lesão medular, no caso, atinge tanto o tetra como o paraplégico, né? Perfeitamente. Em que parte da medula é atingido para ser paraplégico ou tetraplégico? Perfeito, ótima pergunta. Sempre abaixo a gente tem o quê? A cervical, torácica, lombar, sacral e coxiciano. São todas as regiões da coluna vertebral. Então, abaixo da cervical, na torácica, a partir da torácica para baixo, sempre causa paraplegia. E sempre na cervical vai causar tetraplegia. Beleza? A terceira, a chamada osteoarticular. O que é uma deficiência osteoarticular? É a pessoa que teve lá uma artrose na articulação do tornozelo, ou do joelho, ou do quadril, ou do ombro, do cotovelo, ou do punho, ou dos metacarpais, ou do metatarsais, ossos das mãos e dos pés. Percebeu? Então, ele teve um desgaste dessa estrutura ósseo-articular. O que é essa estrutura articular? Cada osso, na cabeça do osso, tem uma cartilagem, que serve para não entrar em atrito com o outro osso. Porque se existe uma articulação, tem um encontro de, no mínimo, 2 ossos. Né? Então, a cabeça desse osso tem uma cartilagem. Como a gente pega o osso de galinha, na cabeça do osso de galinha tem aquela cartilagem. Porque ali aquela articulação daquela ave, ou seja, daquele galináceo, serve para que aquela estrutura não entre em choque com o outro osso. Então, essas cartilagens estão ali, e depois tem o líquido sinovial, que serve para lubrificar essa articulação. Então, quando há um desgaste dessa estrutura da cabeça do osso, ou seja, articular, ou seja, o osso começa a bater na outra articulação e começa a destruir ela, porque na briga de osso com articulação, sempre o osso vai ganhar, porque ele é mais forte. E aí, depois que ele destruir essa cartilagem, vai ficar batendo osso com osso, ou seja, uma chamada artrose. É um tipo de deficiência osteoarticular. Isso acontece muito no quadril. Atletas, né, de tênis, atletas de paradas bruscas, de artes marciais. Guga mesmo. Guga também. Guga tem isso, né? Tem esse problema.
E aí tem muito essa questão na inserção do osso fêmur com a articulação do quadril, né? Então, isso acontece muito, essa questão, essa deficiência osteoarticular. Isso gera muita dor e a pessoa começa a andar com a marcha claudicante. Então, ele fica mancando o tempo todo, porque se ele tentar andar normalmente, dói muito. Então, ele acaba compensando na outra perna e a marcha fica aquela marcha claudicante, né, mancando. Outra deficiência é muscular. Né? Isso pode causar muito o chamado o quê? As atrofias musculares, né? Excesso de treinamento, overtraining, pode acontecer isso. Ou uma contratura muscular, uma carga muito intensa, eu posso ter uma ruptura do músculo, ter uma deficiência muscular e perder movimento, perder força naquele músculo. Né? Então, isso tudo vai acontecer. Por exemplo, Piauí, ele tem uma ruptura no bíceps dele. Então, ele tem um bíceps rompido. Teve que suturar, lógico, o músculo consegue se regenerar, mas ele perdeu muito força, muito tônus muscular naquele lado do braço direito dele, onde teve a ruptura do bíceps dele. Então, isso pode ser um tipo de deficiência que limita a pessoa, principalmente na sua mobilidade ou na sua força, no seu tônus muscular. A outra é a paralisia cerebral. A paralisia cerebral. Então, a gente sabe que tudo é codificado e decodificado no cérebro. Então, se eu penso em levantar meu braço direito, como eu levantei agora, é porque eu tive um comando cerebral. Quando eu penso em abrir e fechar minha mão, como estou fazendo agora, é porque eu tive um comando cerebral para que isso acontecesse. Então, se eu tenho uma paralisia cerebral, isso vai ter uma perda desse comando cerebral com os músculos e os proprioceptores do membro que eu quero mexer, que eu quero fazer flexão, ou extensão, ou adução, ou abdução, ou hiperadução, ou hiperabdução, ou rotação. Percebeu? Então, tem essa deficiência por causa dessa paralisia cerebral. O outro é a amputação, tá? A perda, né? A perda definitiva daquele membro. O outro é a lesão medular, que é aquela mesma lesão, que aqui está repetido em cima, tá vendo? É a mesma lesão que eu estava falando lá em cima, que é o segundo. Eu aqui repeti, vou ter que tirar isso aqui. Repeti 2 vezes, lesão medular. E, por fim, a esclerose múltipla. O que é essa esclerose múltipla? Ela atua no sistema nervoso central, que causa o quê? Que causa perda de força, perda de tônus muscular, progressiva, lento, mas progressivo. Então, com o passar do tempo, a pessoa vai tendo perda de tônus, perda de força e vai atrofiando aquela musculatura. E aí vai perdendo a mobilidade daquela musculatura. Né? Tem algumas pessoas que nascem com essa esclerose múltipla, tem outras pessoas que adquirem durante a vida. Principalmente pessoas que são expostas há muito tempo à radiação, ao trabalho que tem a exposição à radiação, e etc. e tal, pode causar esse tipo de esclerose múltipla. Como também muitas lesões cerebrais, como nos esportes de contato, né, principalmente nas lutas, principalmente o MMA, então pode desenvolver na idade melhor a esclerose múltipla. Então é uma das causas, porque o cérebro, o crânio, foi feito para pensar, não tomar pancada. Como são ossos do ofício, ou seja, cada vez que ele toma essas pancadas, que tem desmaio, que tem pancada, que às vezes que também não tem desmaio, mas aquilo ali faz com que o cérebro lá dentro, internamente, chacoalhe muito e, inevitavelmente, em cada treinamento dele, em cada luta dele, ele tem várias microlesões. E essas microlesões vão somatizando até um período que pode desenvolver essa esclerose múltipla. Então, ela pode ser através de traumas contínuos, progressivos, ou também ela pode ser por exposição de materiais radioativos. Por isso que quem trabalha com materiais radioativos se aposenta muito cedo. Então, acho que se eu não estou enganado, são 20 anos só. Acho que são 15 ou 20 anos. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Beleza, então vamos lá continuar. Deficiência física. Então, eu vou falar de algumas classificações. Então, a classificação é de acordo com a origem da lesão. Isso que está dizendo Macedo e Teixeira, 2008 e 2010. Então, de acordo com a origem da lesão, a gente pode ter a congênita e a adquirida, que já falamos sobre isso. Vamos só relembrar. Então, o que é congênita? Qualquer perda ou anormalidade adquirida no nascimento, decorrida de várias causas, como prematuridade. Então, a criança nasce muito prematura, né, 6 meses, 7 meses. Desnutrição materna. Então, a mãe, na fase fetal, ou seja, durante os 9 meses, a mãe se alimenta
com alimentos muito pobres, né, nutricionalmente, e aí pode ter esse problema, algum tipo de deficiência no nascimento. Rubéola também é um outro fator que pode causar essa deficiência. Trauma pós-parto, né, o trauma de parto, principalmente, hoje não mais, porque já tem a cesariana, mas antigamente, quando não tinha essa técnica da cesariana, era muito comum, se tivesse complicações no parto, usar o fórceps. O que era o fórceps? O fórceps é tipo uma pazinha que segurava o crânio da criança e puxava a criança pelo crânio. Então, isso tinha vários tipos de lesões que causavam deficiências. Mas hoje, com a cirurgia cesariana, fica tudo mais fácil. Uso de substâncias tóxicas, né, durante a gravidez, principalmente drogas derivadas do ópio, cocaína, heroína, crack, que é uma pasta base da cocaína, muito mais potente, LSD, e agora o MK, que é esses docinhos que vendem nessas baladinhas. Então, qualquer tipo de substância tóxica derivada do ópio, né, durante a gravidez. E entre outras, muitas outras possíveis causas. Então, essas são as mais comuns de uma deficiência congênita, ou seja, acontece isso no momento, principalmente no momento fetal. E adquirida, qualquer perda ou anormalidade adquirida ao longo da vida, ou seja, por diversas causas, como eu falei para vocês. Doenças neurológicas, ou seja, uma bactéria se aloja no cérebro e aquilo se vira um fóssil e dificulta a sinapse nervosa, as ondas elétricas cerebrais, né? Pode ser também traumas, né? Pancadas, lesões, acidente de trânsito, né? Que a pessoa vai ter aquela perda definitiva daquele membro e aí perdendo aquela função do movimento humano. De acordo com o Teixeira, 2010, muitas são as causas da deficiência física, as quais são classificadas como as causas pré-natais, perinatais e pós-natais. Isso é interessante a gente ver por causa dessa classificação, né? Pré-natais, perinatais e pós-natais. Mas depois que a gente falar sobre isso aqui, vocês vão ficar claro porque o nome é pré-natais, é perinatais ou é pós-natais. As pré-natais são aquelas que acontecem durante a gestação, durante os 9 meses. Né? Desde que a mulher descobre que está grávida, lá no primeiro mês. Né? Alguns demoram um pouco mais para perceber que está grávida, mas quanto mais cedo melhor, porque a criança ela tem a idade 0, né, que é fecundado ali o espermatozoide no óvulo, e ali vai começar a acontecer esse processo da gestação. Então, geralmente, no primeiro mês, a maioria das mulheres consegue perceber. Então, acontece durante o primeiro período de nascimento dessa criança até os 9 meses, né, até o momento que, naturalmente, esse corpo, através dessas contrações, expulsa esse feto do corpo dessa mãe, porque ele já está pronto, maduro para nascer. Então, geralmente, são as responsáveis pelas deficiências congênitas. Então, problemas genéticos. Como eu falei para vocês, drogas, principalmente drogas derivadas do ópio, ou uso de medicamentos como corticoides, como anti-inflamatórios, como antibióticos. Então, tudo isso tem que ser acompanhado pelo ginecologista, né, no pré-natal, para evitar esses problemas pré-natais. Álcool, né, ou seja, problema beber bebida alcoólica, então nem mesmo vinho, né? Nada à base de álcool. Eu vejo algumas mulheres ainda beber um pouco de vinho, uma champanhe na gestação. Não deve beber absolutamente nada. São 9 meses de jejum de álcool. Então é um momento que a mãe se dedica única, exclusivamente, totalmente para esse bebê. Por isso que os laços entre a mãe e o filho são laços muito fortes, né, de ser quebrados. Então é um link muito eficaz, muito forte, muito profundo, muito robusto. Outros problemas também, crise de hipertensão durante a gestação. Então, tem que acompanhar o tempo todo, principalmente a pressão arterial dessa mãe. Né? Então, muito cuidado com isso. Ou também tentativa de aborto, né, mal sucedidas. A mulher acaba utilizando medicamentos, né, que vai provocar um possível aborto, e aí não consegue, mas os efeitos colaterais desse medicamento, dessa droga que ela tomou para abortar, acaba causando alguma deficiência nessa criança. E agora ela vai ter que assumir toda a responsabilidade de cuidar de um filho excepcional, por causa dessa tentativa de aborto mal sucedida. Então, que é um absurdo, né? Então, são essas causas pré-natais que acontecem no período gestacional. Ou seja, no momento da concepção dessa criança, entre o espermatozoide e o óvulo, até o nascimento dele.
né, até a saída dele pelo útero dessa mãe. Muito bem. As causas perinatais são aquelas que podem acontecer durante o parto, tornam muito da saída dessa criança, né? A expulsão pela essa vagina. Por isso que, muitas vezes, quando o parto está todo preparado para o parto normal, e no momento do nascimento, o médico percebe que aconteceu alguma eventualidade, alguma normalidade que não estava previsto. E aí tem que ser a cesárea de qualquer jeito. Né? Então, a criança que pode acontecer durante o parto, como, por exemplo, problema respiratório durante o nascimento. Então, a criança ela nasce sem respirar adequadamente, ou tem muitas secreções nas vias aéreas, no nariz, e aí não consegue. Por isso que alguns médicos estimulam o choro com aquele tapinha no bumbum. Porque normalmente as crianças já nascem chorando. Se nasce chorando, não precisa fazer mais nada, porque quando ela chora, indica que o processo respiratório aconteceu. Ou seja, agora ela está colocando oxigênio para os pulmões e eliminando gás carbônico, que não fazia isso na época da gestação, quando estava dentro do feto dessa mãe. Ou seja, todas essas trocas gasosas eram feitas pela placenta, né, pelo processo químico molecular, chamado hematose. Mas era a mãe que fazia tudo isso pelo bebê. Agora não, ele tem que fazer agora sozinho. Porque é cortado esse vínculo, através do cordão umbilical da mãe, e agora ele tem que inflar, né, esses pulmões para poder receber oxigênio e liberar o gás carbônico. Então, quando ele não chora, normalmente os médicos dão um estimulozinho de dor, bem leve, para que estimule esse choro. Porque é a certeza que as trocas gasosas estão acontecendo com tranquilidade. Um outro fator, também causas perinatais, é a prematuridade, que acontece muito, né? Então, a mãe acaba tendo uma complicação na gestação, é uma gravidez de risco, e aí ela acaba tendo que antecipar o nascimento dessa criança. Então, passa 6 meses, 7 meses, 8 meses, né? Prematuridade. Então, isso acontece muito. Muito. Foi o que aconteceu, lembra que aconteceu com a esposa do professor professor de morfofuncionais, professor José Geraldo, lembra que aconteceu no semestre retrasado? Então, a mulher dele estava gestante dele e teve uma complicação no parto, né? Ela teve uma alteração dos batimentos cardíacos, né? Da pressão arterial dela, que ela não sabia, era uma questão de congênita e não veio apresentando em nenhum momento da gravidez dela, com todo o acompanhamento pré-natal do médico dela, nenhuma normalidade. E aí, do nada, ela teve a chamada pré-eclâmpsia, né? Teve uma alteração, que é a pré-eclâmpsia, ou seja, ela teve uma alteração dessa pressão arterial, e aí teve que ir para o hospital às pressas, e aí o risco de morte dela era muito grande e estava gestante, né? O bebê dela tinha 7 meses. E aí teve que ir às pressas fazer a cesárea, ou seja, a menina nasceu, não, o menino nasceu, só que ela não resistiu e veio ao óbito, acabou morrendo a esposa dele. Foi uma tragédia na vida dele, mas foi essas causas da prematuridade da criança, mas graças a Deus a criança sobreviveu, mas a mãe não suportou a alteração da pressão arterial. Ou pode ser também o cordão umbilical enrolado no pescoço, né? Isso acontece. Então, no nascimento, esse cordão umbilical que está preso à placenta e ao bebê, vai fazer esse link, e aí pode dificultar a respiração dele. E às vezes, quando isso acontece, quando não dá para sair pelo espaço vaginal, e aí tem que ser mesmo o cesárea, não tem jeito. E, por fim, as causas pós-natais, né? Pós-nascimento. Então, já nasceu. Então, tem a pré-natal, ou seja, dentro do útero ainda. Tem as perinatais no momento do nascimento, no momento da expulsão dessa criança através do útero. E tem as pós-natais, depois que nasceu. Só que acontece após o nascimento. Está fora já dessa mãe, já não tem mais o contato do cordão umbilical, já houve a ruptura desse cordão umbilical. E isso acontece ao longo da vida, né? Então, traumas, acidentes, infecção hospitalar, doenças infecto-contagiosas, como meningite, né? Inflamação das meninges, ou doenças cardiovasculares, que podem ser genéticas ou não, né? Então, depende muito, principalmente com o exercício físico dessa mãe regular durante esse período gestacional e também da alimentação dessa mãe. Então, tudo influencia, né? O acompanhamento pré-natal, ele é fundamental para fazer essa avaliação clínica, né? Laboratorial dessa mãe e desse feto. Opa, voltei, desculpa. Bem, lesões medulares, ou seja, na medula espinhal. A lesão na medula espinhal pode ser classificada quanto à extensão do comprimento medular à topografia da lesão. Ou seja, quanto mais próxima lá das cervicais,
maiores serão as lesões, as chamadas tetraplegias. Quanto mais abaixo da cervical, a partir da torácica, lombar, sacral e coxigeana, são as paraplegias, ou seja, compromete menos grupamentos musculares. E aí tem a chamada lesão completa, né, da medula espinhal, incompleta sensitiva, incompleta motora não funcional, incompleta motora funcional. O que é lesão completa? Ou seja, aquela medula espinhal rompeu completamente, seccionou, como se fosse um fio de eletricidade. Eu quebrei o fio, totalmente, separou tal, não tem mais nada, nem um fiozinho fazendo essa ligação, rompeu completamente. Tá? Então, o comprometimento total das funções motoras e sensitivas, sendo denominado paraplegia, uma lesão abaixo do nível da segunda vértebra torácica. Então, abaixo da T2, está vendo? Torácica, a segunda torácica para baixo, pode causar a chamada paraplegia. Já a tetraplegia é da torácica, segunda torácica para cima, ou seja, chegando na cervical, que aí a pessoa vai ter a chamada tetraplegia. Então, essa é chamada lesão completa, ou seja, rompeu completamente a medula espinhal. E aí, daquilo ali para baixo, daquela região ali para baixo, não recebe mais nenhum estímulo nervoso. Então, a pessoa não sente absolutamente nada. Os órgãos, os músculos, tudo funcionando normal, recebendo sangue, oxigênio, nutrientes, tudo. Mas só que ele perde a sensibilidade, a função do tato. Então, perde apenas a função do tato, do controle cerebral motor. Mexa meu dedão do pé, não mexe. Mexo meu tornozelo, não mexe. Mas todo o pé e a perna continuam recebendo sangue, nutrientes, oxigênio, tudo normal, sem problema nenhum. A lesão incompleta sensitiva é aquela atividade motora que está presente, entretanto, ocorre a preservação da parte da sensibilidade abaixo do nível da lesão. O que é essa incompleta sensitiva? Isso acontece com as paraplegias. Então, por exemplo, ele teve uma lesão lá na lombar, na L4, a quarta lombar, e aí ele perdeu a função da perna, da quarta lombar para baixo, ele não sente absolutamente nada. Percebeu? E aí o que acontece? Mas tudo que está ali para cima, ele consegue perceber. Então, ela é uma lesão incompleta sensitiva, ou seja, que ele consegue ainda perceber alguma extremidade. Então, isso quer dizer o quê? Que a medula espinhal dele não rompeu totalmente. Rompeu um grande pedaço, cerca de 70%, 80%, mas ainda ocorre alguma comunicação entre o cérebro e aquela região. E ele consegue perceber algum tipo de toque, principalmente pressão, calor, frio, ele consegue sentir aquela região. Só que ele não consegue mexer. Então, ele não consegue mandar o comando de mexer, de flexão, extensão, abdução, adução, rotação, circundação. Ele não consegue fazer isso. Porém, ele consegue sentir o toque. Tá? Ou seja, ele consegue sentir pressão, calor e frio. Incompleta motora... Oi, pode falar. Nesse caso, existe possibilidade de recuperação? Boa pergunta. Como não rompeu totalmente essa medula espinhal, ele consegue avançar bastante, progredir bastante, ter uma recuperação muito boa, mas nunca mais vai ser como era antes. Então, através de fisioterapia, muita fisioterapia durante a vida toda, e muito trabalho também funcional, ele consegue melhorar bastante, mas aquela mobilidade que ele tinha antes, não terá mais. Então, ele consegue evoluir bastante com a fisioterapia e o trabalho de mobilidade, de fortalecimento muscular. Porém, aquela mobilidade que ele tinha antes não será mais a mesma. Tá certo? Foi o que aconteceu com aquela menina, que eu toda vez esqueço o nome dela, que falaram aí para mim. Ou seja, inicialmente ela teve uma lesão completa. Ou seja, ela ficou tetraplégica, não sentia nada, toque, nada. Com o passar do tempo, como não tinha rompido completamente a medula espinhal dela, ela começou a evoluir para uma paraplegia. Começou a sentir e começou a mexer algumas articulações. Então, ela não mexia nenhuma articulação do braço dela. Na época, logo nas primeiras semanas depois do acidente. Depois, com o passar de 1 ano, 2 anos, ela consegue mexer ombro, consegue mexer cotovelo, mas não consegue ter movimento de punho nem de dedos. Então, ela conseguiu melhorar essa conexão cerebral e esses nervos sensitivos à altura do ombro, cotovelo.
mas não conseguiu em regiões mais distais e mais longas, como punho e dedos. Percebeu? Então ela consegue evoluir, mas nunca vai ser como era antes. Nunca. Incompleta motora não funcional, com comprometimento total das funções motoras ou pouca preservação. Então, assim, ele vai ter sim aquela lesão, ele não vai ter nenhum comando, porém, também, ele não consegue ter sensibilidade na região. Então, o médico toca, faz pressão, faz estímulo de calor, estímulo de frio, ele não sente nada. Então, ele tem uma lesão dali para baixo e não consegue mexer absolutamente nada. As famosas paraplegias. Então, tem comprometimento total das funções motores, né? Ou pouca preservação. Ele pode sentir alguma coisa, mas não consegue evoluir. E, por fim, incompleta motora funcional. A atividade motora está presente e a funcionalidade abaixo do nível da lesão, sendo denominada paraparesias, as lesões abaixo do nível da segunda vértebra torácica, e tetraparesia até o nível da segunda vértebra torácica. O que é isso? Ou seja, ele teve uma lesão medular, mas só foi uma lesão entre 100% de toda essa medula espinhal, ele lesionou 10%, 20%. Então, ele tem atividade motora, ele consegue mexer a atividade motora, ela está presente, ele consegue mexer o dedo do pé, o tornozelo, a perna, e ele tem uma certa funcionalidade, só que não é uma funcionalidade total. Então, ele tem uma perda daquela mobilidade lá de cerca de 30%, cerca de 20% daquela mobilidade dele. Então, ele consegue mexer, consegue se movimentar, mas ele tem uma certa limitação, tá certo? Porque houve aquela lesão. E como eu falei para vocês, a medula espinhal, ou seja, ela não consegue ainda se regenerar. Ainda não evoluímos isso. Estamos ainda em muita pesquisa científica em torno disso. O mundo todo está querendo buscar uma forma de tratamento com células-tronco, né, com a medula espinhal, mas ainda estamos em fase embrionária, mas estamos evoluindo. Os tipos de distúrbios apresentados no quadro de paralisia cerebral são classificados em paralisia cerebral espástica, paralisia cerebral extrapiramidal e paralisia cerebral atáxica. O que é isso? E eu vou dar alguns exemplos, principalmente com os nossos professores de educação física aqui da Unino Salvador. Nós temos 2 alunos. Um é Hadler, que é do Matutino. Inclusive, está pegando disciplina de futebol e futsal comigo. Ele quer ser técnico de futebol. E o outro o nome dele, Igor, como é o nome dele, que é lutador de jiu-jitsu, que ele é tetraplégico, que é do noturno. Caio, lembrei, obrigado. Caião. E outro é Caião. Então são completamente diferentes. Caião, ele é tetraplégico, né? Já Hadler é paraplégico. Então vamos entender como é que isso se estrutura para cada um deles. O que é uma paralisia cerebral espástica? Bem, ocorre por uma lesão do córtex motor, e que compromete a força e o tônus muscular. Nesse caso, os músculos têm menos força e o tônus aumenta, ficando então enrijecidos. Então, aquele indivíduo que ele consegue ter força muscular, ele consegue ter tônus muscular, mas em alguns momentos você percebe que ele fica com aquele membro duro, né, firme. Ele não consegue ter uma mobilidade adequada, então fica mais enrijecidos, mais duros. Então quando ele movimenta o braço, ele movimenta o braço inteiro. Então ele leva o ombro, leva o cotovelo, leva punho, leva tudo junto, como se tivesse tudo endurecidos. É chamada paralisia cerebral espástica, tá certo? Já a paralisia cerebral extrapiramidal ocorre por lesões nos núcleos de base, ou também conhecido como sistema extrapiramidal. Por isso o nome, paralisia extrapiramidal, comprometendo a modulação do movimento. Nesse caso, as pessoas realizam movimentos muito exagerados, amplos ou rápidos, e movimentos involuntários, que é o caso de Caião. Perceberam? Caio é uma paralisia cerebral extrapiramidal, que foi no movimento do nascimento dele, né? Então, assim, você vê que quando o Caio ele vai falar alguma coisa, ele mexe braço, perna, tronco, pescoço, tudo ao mesmo tempo. São movimentos exagerados, amplos, rápidos e involuntários, porque ele só quer falar. Ele não quer mexer o braço, mexer a cabeça, mexer o tronco, nem as pernas dele. Ele só quer falar. E aí, acaba tudo tendo movimentos involuntários, exagerados. Você viu?
Então, e ele conseguiu evoluir muito, porque Caio ele era tetraplégico. Hoje ele consegue ter um movimento de segurar o celular dele, ligar movimentos no celular. Então ele consegue fazer alguma coisa com a parte distal do corpo dele, né? Da mão, do dedo, ainda com dificuldade. Mas a gente percebe muito movimentos exagerados, amplos e involuntários. E a paralisia cerebral atáxica, o atáxico, ocorre por lesões do cerebelo, que é responsável, fica bem na nuca, né, na região occipital do crânio, que é responsável pela coordenação motora. Então, compromete o equilíbrio e a coordenação. Nesse caso, geralmente existe a presença de tremores, falta de coordenação do movimento de membros superiores e membros inferiores do corpo. Então, você percebe que há um comprometimento nisso, e o nosso aluno, que é bacharel do matutino, que não é Radler nem é Canhão, que é Paulo Blumetti, ou seja, o movimento dele é isso mesmo, alguns tremores, tendo dificuldade na coordenação, mas ele consegue andar, mas você percebe que ele treina um pouquinho, tem pequenos espasmos na coordenação motora dele, que ele melhorou muito. Então, enquanto a paralisia cerebral espástica ocorre com Radler, que é de manhã, então ele tem menos força, mas ele consegue melhorar, então ele tem um pouquinho os membros enrijecidos, mas ele consegue ter um movimento um pouco melhor. Tem o PC, a paralisia cerebral extrapiramidal, que é o caso de Canhão, ou seja, aqueles movimentos rápidos, involuntários, exagerados, porque ele só quer falar, mas o corpo todo dele tem esses movimentos involuntários. E tem o atáxico, que é o caso de Paulo Blumetti, que é um pouco desses tremores na coordenação motora dele, principalmente na marcha. Bem, e aí, como se já conhece, a paralisia cerebral também pode ser classificada como a destruição dos comprometimentos causados, né? A tetraparesia, que todo mundo conhece mais como tetraplegia. Então, os 4 membros estão comprometidos, né? Membros superiores e inferiores. Então, comprometimento de membros superiores e inferiores com a mesma gravidade. Não consegue perceber nada, só consegue ver, ouvir, sentir cheiros e gostos. Tudo do pescoço para baixo, não sente nada. A disparesia ou paraplegia, que são só 2 membros paralisados, nesse caso, único e exclusivamente as pernas, tá? Então, o comprometimento mais acentuado dos membros inferiores do que os superiores. Então, os superiores estão preservados, somente os inferiores que ele não tem essa mobilidade. E é chamada a hemiparesia ou hemiplegia, comprometimento só de um lado do corpo, direito ou esquerdo. Então, se houver o entupimento por coágulo ou gordura no hemisfério direito do cérebro, vai paralisar todo o lado esquerdo. E se acontecer entupimento por coágulo ou por gordura do hemisfério esquerdo do cérebro, vai paralisar todo o lado direito. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, olha só. Tá vendo? A monoplegia, que é só uma parte da perna não funciona. Isso acontece porque essa monoplegia, porque muitas vezes ele teve um acidente, então foi adquirido, e ele lesionou o nervo dessa perna direita dele. E aí, não, perdão, a perna esquerda dele. Então, ele perdeu todo o movimento da perna esquerda dele. Então, foi lesionado algum nervo dessa região. Ou alguma região da medula espinhal que controlava toda a perna esquerda dele. A hemiplegia é metade do corpo. Então, isso acontece especificamente no cérebro. Então, como paralisou todo o lado esquerdo dele, é porque a lesão foi no lado direito, no lobo direito do cérebro dele. Então, foi entupimento de alguma artéria calibrosa, né? Que para controlar todo o lado esquerdo do corpo, é uma artéria muito calibrosa que vai irrigar várias outras micro artérias menores do que ela. Então, foi entupimento ou pelo coágulo sanguíneo ou por uma gordura, né? Então, tudo estão associado à alimentação e ao sedentarismo. A paraplegia, então, da cintura para cima, ou da altura da lesão, que vai desde da torácica para baixo, ou seja, ele não sente nada, e da torácica para cima ele consegue sentir tudo, inclusive os braços. A tetraplegia, então, foi uma lesão nas primeiras 5 vértebras cervicais, então, do pescoço para baixo não sente nada, só consegue ver, ouvir coisas, sentir cheiros e sentir gosto. E a amputação é quando há perda do membro, não tem mais um membro. Então, aqui tem chamada amputação, que pode ser da perna ou pode ser também dos membros superiores.
E aí, para finalizar, segundo Connell, 1991, podemos observar 3 fases para a aprendizagem motora de um indivíduo, sendo elas a fase cognitiva, a fase associativa e a fase autônoma. Então, o que é a fase cognitiva? Lembrando que cognição é o que? É como o indivíduo consegue ter a criticidade e interpretar o mundo que está à sua frente. Então, pode ser uma prova de matemática, uma prova de história, um circuito motor, atravessar uma rua, enfim, é como ele consegue perceber o que é certo e o que é errado, a questão cognitiva, como você consegue compreender criticamente, de uma maneira crítica, o mundo, né? Então, ocorre a compreensão do fato observado ou não. Então, é a fase cognitiva. Então, ele vai observar, ele vai compreender tudo aquilo que está na sua frente. A fase associativa. Ocorrem as respostas mentais para um determinado processo ensinado. Então, basicamente, você tem que associar uma coisa a outra. Então, assim, quando a gente vai, por exemplo, a gente quer lembrar de alguma coisa, a gente acaba associando alguma coisa, né? Você fala assim, pô, eu quero lembrar do músculo esternocleidomastoide. Porra, mas eu não consigo gravar esse nome esternocleidomastoide. Aí eu associo o músculo esternocleidomastoide, que é o músculo do pescoço, ao osso externo do peito. Então, toda vez que eu lembrar externo, aí, esternocleidomastoide. Então, eu faço associação, alguma coisa para eu aprender aquilo. Percebeu? Então, toda vez que eu associo alguma coisa para a minha aprendizagem motora, ou para o meu conhecimento, cognitivo ou não, é uma fase associativa. E a fase autônoma, aí sim, aí o indivíduo domina todos os elementos da tarefa que ele é apresentada, porque ele já compreende aquilo tudo normal, tranquilamente. Então, essas são todas as fases. A fase autônoma, que a pessoa não tem nenhum tipo de retardo na aprendizagem motora. A associativa, ela precisa associar sempre alguma coisa para não esquecer ou para executar de maneira correta. E a fase cognitiva é a fase que ele compreende de maneira crítica, ou seja, soluções, problemas, enfim, da sua vida do dia a dia. E aí, quais os benefícios do exercício físico para pessoas com deficiência motora? Então, aí Ferreira, em 93, lista algumas contribuições do esporte na vida pessoal. A primeira, melhora de padrões normais do movimento. Então, o exercício físico para pessoas que têm deficiência física vai melhorar muito o movimento, a mobilidade, a autonomia. É tudo que o deficiente físico precisa, ter autonomia. Segundo, desenvolvimento da autonomia motora, acabei de falar isso. Terceiro, promoção de alegria ao se movimentar. Então, quando a pessoa tem autonomia, isso gera o quê? Autoestima, alegria, capacidade de ir e vir sem precisar do outro, sem estar limitado ao outro, sem estar preso a ninguém. Né? Então, isso ajuda muito. E quando eu estou feliz, quando eu faço as coisas, isso vai gerar vários hormônios que são benéficos ao meu corpo, né? A adrenalina, a serotonina, a acetilcolina, a endorfina. Quarto, permite a sensação de ser um exemplo de sucesso perante a si e os outros. Então, ele ajuda os outros que estão passando pelo mesmo problema com ele através do exemplo. Pô, se eu consigo, como é que você não vai conseguir? Né? Se eu que tenho uma amputação das minhas pernas, tenho toda a autonomia de ir e vir, sou tão feliz na minha vida, e você perdeu um dedinho, tá assim, todo triste, cabisbaixo, deprimido, depressivo, né? Então, sempre através dos seus exemplos, da sua força de viver, acaba influenciando, motivando outras pessoas que estão na mesma situação que ele. Então, acaba sendo um exemplo. 5. Desenvolvimento do desejo de progredir, né? De evoluir, de aprender cada vez mais, de novas conquistas, de permitir a descoberta de potencialidades e limitações, porque a pessoa com deficiência física, ela sabe que tem limitações. Mas, frente às minhas limitações, às barreiras impostas pela minha sociedade, eu vou potencializar outros órgãos dos sentidos para diminuir cada vez mais as minhas limitações, gerando dessa forma um eficiente autoconhecimento e adaptação à sua condição de deficiência, melhor a autoconfiança, o autodomínio, capacidade de iniciativa pessoal. Então não fica esperando ninguém para fazer nada por ele. Ele sempre toma as iniciativas. 6. Favorecer e desenvolver a aceitação de valores em conjunto, né, que é determinado dentro da sociedade, e o esporte, o exercício físico faz isso muito bem, contribuindo para o seu desenvolvimento social, na sua vida em sociedade,
assim como sua integração social. Perceber que aquele ali é um espaço que é dele também. Né? Que aquilo ali foi feito para ele também. Ou seja, a aceitação social, a integração social, a sensação de pertença naquele meio no qual ele está inserido, que ele vive, aquela sociedade que ele está inserido. E, por fim, estimular e desenvolver a sua comunicação, as suas relações interpessoais, se comunicar com os outros, viver, sair, se divertir, trabalhar, ter uma vida produtiva, né? Ter uma vida saudável, como qualquer outra pessoa. E aí, para a gente abrir para as nossas dúvidas e perguntas, eu vou trazer para você esse vídeo. Olha só que interessante esse vídeo. Vou soltar. 3, 2, 1. Inclusive, esse vídeo que eu vou soltar agora, ele tem tudo a ver com o que nós falamos agora. Padrões normais de movimento, desenvolvimento de autonomia, alegria de viver, exemplo, desejo de progredir, de descobrir potencialidades e limitações, ter autoconfiança, autodomínio, capacidade de iniciativa, favorecer a aceitação de valores conjuntos, contribuir para o próprio desenvolvimento social, com integração social, melhorar as suas relações interpessoais. Olha só esse cara. Tem um problema congênito, ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Imagine só, você que está me ouvindo agora aí, professor, bacharel de educação física ou licenciado em educação física, professor de educação física, professor ou professora de educação física. Imagine só, você nesse exato momento, sem seus braços e sem suas pernas. Será que o mundo acabou para você? Talvez, inicialmente, talvez você pense nisso, que o mundo acabou. Então é melhor a morte do que viver dessa maneira. Mas para esse rapaz, não. Ou seja, olha só a guinada que ele deu na vida dele. 3, 2, 1. Soltei o vídeo. Nick nasceu sem braços e pernas, ao contrário de seus 2 irmãos que nasceram normais. Os pais de Nick achavam que ele iria ter muito pouco tempo de vida. Ei, eu não estava preparado. Diante de todas as dificuldades, Nick acreditou no seu poder e mudou a sua história. Hoje, Nick tem mais de 20 mil links na internet e ocupa seu tempo com conferências motivacionais. Apesar de sua deficiência, 2 coisas foram essenciais para sua vida: jamais desistir e ser feliz. Gostaram? Quem sabe techno? Chega um momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente, isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Isso é Deus.
Muito bem. Vamos lá, vamos voltar para a nossa discussão. Temos 20 pessoas na sala, tá? Estamos quase que a totalidade da nossa turma. Sejam todos muito bem-vindos, quem chegou depois. Então vamos para dúvidas, perguntas sobre deficiência física. Fique à vontade, gente. Vem cá, professor. Existe, acho que não, né? Existe a possibilidade de a pessoa ter uma lesão cruzada, tipo, uma no braço esquerdo e outra na perna direita. Existe essa possibilidade? Acho que não, né? Boa pergunta. Olha só. Existe sim essa possibilidade. Por exemplo, se eu tiver uma lesão no meu lobo direito e no meu lobo esquerdo do meu cérebro, nesse mesmo local que controla os lados opostos, sim, eu poderei ter esse tipo de... Só um minutinho que o meu tempo está vindo aqui. Deixa eu falar aqui, ó. Desculpa, só fui botar um ok aqui que meu microfone estava... O meu celular estava tocando. Olha só. Sim, há essa possibilidade. Se o lobo direito ou esquerdo do cérebro da pessoa tiver um entupimento, né, uma lesão, por um coágulo ou por uma gordura, que nessa mesma região que o hemisfério direito controla todo o lado direito, o hemisfério direito controla o lado esquerdo do braço ou da perna, e o hemisfério esquerdo, que também foi entupido, que controla o mesmo lado direito do braço ou da perna. Mas isso é muita coincidência, né? Acontecer um entupimento na mesma artéria que controla o lado oposto. Então, o hemisfério direito tem entupimento no mesmo lado que controla o braço e a perna esquerdo, e o hemisfério esquerdo tem entupimento. Eu desconheço isso, porque tem um entupimento nessa mesma região ao mesmo tempo, mas se houvesse sim esse entupimento, sim poderá ter uma paralisia dos dois lados, né? Sem sombra de dúvida, poderia ter, mas geralmente isso acontece só de um lado, né? Não acontece nos dois. Por quê? Porque tanto a gordura quanto o coágulo, quando ele vai circulando pelo corpo humano, ele vai entupir a primeira artéria que seja menor do que ele. Então, ele vai ter um certo diâmetro. Quando chegar numa artéria que é menor, ele entope. Ele não consegue deixar mais o sangue passar ali. E aí, não passando sangue, não passa oxigênio, não passa nutrientes. E aí, toda aquela região que aquela artéria, aquela ramificação, aquela artéria controlava, agora não controla mais. Perdeu toda a movimentação. E aí, não acontece mais isso. Porque o ciclo do sangue ele é único. Então, para isso acontecer ao mesmo tempo, tanto no hemisfério direito como no hemisfério esquerdo, para comprometer os dois lados, e na mesma região, é algo que eu desconheço. Mas se fosse possível fazer isso, teria sim as duas paralisias dos dois lados. Dúvidas, mais perguntas? Tranquilo, galerinha? Temos 20 pessoas na sala, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Alice, aquele seu cliente, que ele é paraplégico, que ele é cadeirante, a limitação dele é somente nos membros inferiores? Ele tem controle do abdômen? Você consegue trabalhar abdômen, glúteo com ele? Ou só, no máximo, você consegue trabalhar do abdômen para cima? Olha para você. A lesão de Edmilson nível C7 e T1. Ele é tetraplégico. Ele não sente movimento algum do peito para baixo. Ele não tem, então eu não consigo trabalhar os membros inferiores com ele. Então, no máximo, do abdômen para cima. Isso. Inclusive, professor, no treinamento, assim, tinha vários exercícios que ele não conseguia realizar, porque ele tinha pouco controle de tronco. E no decorrer do processo de treinamento, a gente conseguiu melhorar muito isso nele. E ele conseguiu, inclusive, fazer um movimento de agachar para pegar objetos. Ele já consegue fazer isso. Legal. Então, sendo que os médicos sempre desacreditou, assim, da evolução de Edmilson por conta da lesão dele. Exatamente. Então, assim,
independente da região da lesão, tem todo um diagnóstico clínico, que o médico vai dizer assim, você não vai ter movimento daqui para baixo, mas tudo é possível, principalmente com procedimentos fisioterápicos, terapias, e também com um trabalho também de exercício físico bem executado, bem planejado, bem sistematizado pelo professor de educação física. Então, assim, se ele chega com você, e aí foi uma experiência sua, está sendo uma experiência sua fantástica, né? Ou seja, se ele chega para você sem estabilidade de tronco, então você percebeu logo que ele tinha um problema, principalmente de músculos estabilizadores, né? Principalmente abdominal, os músculos reto abdominal, os internos, os oblíquos internos e externos, o piramidal. Então, quando o professor ele tem uma consciência macro de fisiologia, de biomecânica, de cinesiologia, ele consegue lá no seu trabalho aplicar essas técnicas, identificar quais os músculos estabilizadores que eu posso melhorar aquela mobilidade daquele aluno, e com o passar do tempo a gente vai vendo que tem respostas significativas. E o aluno, ele sabe que também está tendo essas respostas. Inclusive, a fidelização desse aluno é porque ele está tendo essas respostas. Porque quando ele não tiver mais respostas, ele vai buscar uma outra fidelização, ele vai buscar um outro profissional. Então, essa é a importância do profissional. Ou seja, o aluno, ele sabe que está tendo uma progressão, que está tendo uma melhoria em toda a sua mobilidade, em toda a sua autonomia, e aí sim ele fideliza a empresa, ele fideliza ao professor, e isso que é maravilhoso. Obrigado, viu, pela exposição do seu cliente. Certo. Eu queria, assim, falar para os meus colegas da área do bacharel ou da licenciatura, que não tenham medo de trabalhar com pessoas com deficiência. Porque, assim, pelo que eu vejo muito nas academias, a maioria dos profissionais tem medo de trabalhar com esse público. Não tem curiosidade de conhecer o tipo de lesão, ou tem medo de colocar o aluno para fazer qualquer tipo de exercício sem o professor. Então, assim, invistam. É um público, assim, muito, 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 assim, amoroso. É o público idoso, é o público com deficiência. E é fantástico ver a evolução dos alunos com deficiência. Você se sente, assim, muito realizado. Isso. Além da realização pessoal e profissional, Alice, esse profissional que aceita trabalhar ou busca esse direcionamento, não fala para o coordenador lá e etc. Não, deixa que eu vou trabalhar com ele, deixa que eu quero trabalhar com ele. O crescimento, você vai crescer com um profissional assustadoramente. E todos vocês, a vida vai se encarregar disso, vai colocar algumas pessoas na vida de vocês com alguma deficiência, e aí vai depender só de vocês. E é como todo mundo vai ter que aprender. Não existe uma receita de bolo. É muito boa vontade, é muito estudo, é muito pesquisa, é entender aquele aluno dentro dos seus limites e suas potencialidades, é entender junto com ele até onde ele pode ir. Se consegue ir, então vamos juntos. Não consegue ir, vamos adaptar. Então, o tempo todo, errando e aprendendo. E lembre-se, vocês vão aprender muito mais, vão acertar muito mais do que vão errar. Isso eu tenho certeza. Se você tiver fé, se você acreditar e se você estudar, com certeza, todas as glórias e as medalhas de ouro e os elogios serão para você. Então, acreditem. Só para falar rápido aqui, eu comecei a dar aula no Colégio Marista e chegou um aluno novo, deficiente visual, e falou para mim, resumindo a história, no GIM, que era os Jogos Internos Marista, professor, eu falei, vem cá, você vai querer jogar de quê? Qual esporte você vai querer competir? Eu quero jogar futebol. Eu digo, beleza. Quer jogar em que posição? Eu quero ser atacante. Aquilo ali bateu, e quando eu lembro, bateu, eu digo, Jesus do céu, para que eu fui perguntar? Mas assim, eu falei, eu vou estudar, vou pesquisar, e junto com ele eu vou criar uma estratégia que ele vai jogar, que ele vai competir, sabe? E vai ser feliz. E aí, criei a estratégia, consegui colocar ele. No final, o time dele ficou em terceiro lugar, ele recebeu premiação, a mãe dele estava lá, e depois de um tempo a mãe me procurou junto com a coordenação e veio me agradecer chorando, porque o filho dela chegava sempre em casa com a roupa suja da educação física, até porque, antes disso, o filho dela sempre, quando ia no dia da educação física, ia com a roupa limpa e voltava com a roupa limpa.
E isso me marcou muito, porque eu perguntei para ele, qual a disciplina que você mais gosta? Ele falou educação física. Eu digo, não, todo mundo gosta de educação física, pelo amor de Deus. Então, não, eu digo, mas por que você gosta de educação física? Por causa do esporte? Por causa do futebol? Ele falou, não, é porque é o único momento do meu dia aqui na escola que eu consigo brincar e interagir com os meus amigos. E aí caiu a ficha, que era realmente, era o único momento que ele conseguia interagir e brincar com os colegas de sala dele, era na aula de educação física, porque na hora do intervalo, no recreio dele, todo mundo ia brincar com seus grupinhos videntes e ele ficava lá isolado, ele e a moleta dele. Então, assim, o crescimento meu foi assustador. Né? Então, isso me serviu, me deu uma carapaça, uma estrutura, uma couraça, me fortaleceu muito, em todos os aspectos, não só de conhecimento científico, pedagógico, mas também como pessoa humana. Então, vale a pena, tá? Dúvidas, perguntas? Alguém quer trazer alguma experiência, alguma pessoa que está trabalhando, que quer expor aqui para todo mundo? Por isso que eu provoquei a Alice, porque eu sei que ela já trabalha com esse cadeirante, e ela coloca isso nas suas redes sociais. Então, alguém que trabalha com algum outro tipo de deficiência, ou intelectual, ou visual, ou auditiva, ou física, traz um pouquinho aí para a discussão. Eita, silêncio que dói. Essa pausa dramática de você me deixa doido. Mas vamos lá, quando não há mais nenhuma colocação, vamos falar das ondas das práticas, onda 1, onda 2 e onda 3. Vou começar do começo. Primeiro, da nossa disciplina. Nossa disciplina é atividades fixas e esportes adaptados. Ah, já sei, lógico, todo mundo já sabe. E a nossa disciplina é uma disciplina AMI, Aula Modelo Institucional. Então, é uma disciplina que eu que faço a prova do primeiro bimestre e eu que faço a prova do segundo bimestre. Hoje, vou abrir aqui do lado para que vocês vejam o calendário. Hoje, dia 22 de maio, nosso último conteúdo. Na próxima semana, dia 29, nossa revisão para a prova. Revisão para a prova, tá? Dia 29. No dia 4 ao dia 10, vocês estão fazendo do dia 4 ao dia 10, por isso que no dia 5 nós não teremos aula, porque do dia 4 ao dia 10 vocês vão estar nas avaliações das disciplinas DI, as disciplinas virtuais, que é tudo pelo portal, as disciplinas interativas, e também das disciplinas blended, tá? Das disciplinas blended, que é do dia 4 ao dia 10. Por isso que no dia 5 nós não temos aulas, só vamos ter aula até na próxima semana, que vai ser a revisão. E aí, do dia 15 ao dia 19, é a data das avaliações das disciplinas AMI, Aula Modelo Institucional, que é essa nossa, adaptados. Como o nosso dia é dia 19, que é sexta-feira, a nossa prova vai ser dia 19, na sexta-feira. Serão 5 questões, uma questão sobre deficiência visual, uma sobre deficiência auditiva, uma de deficiência intelectual e uma de deficiência motora física. E uma questão sobre Paralimpíadas. Tá? Então, esses 5 assuntos vão cair na prova. Mas a gente vai ter revisão na próxima semana, exatamente para que vocês estudem exatamente o que vai cair na prova. Tá? Vai ser aquela prova também, eu vou botar o link no portal. Vocês vão baixar, lá na unidade 1, seção 1, vocês vão baixar a prova. Tá? Vão baixar a prova, responder a prova e mandar para mim somente o gabarito. Tá certo? Pronto. Agora vamos falar das disciplinas, das ondas das disciplinas. Ontem nós tivemos uma reunião com o coordenador Fábio Vanderlei e o corporativo determinou que, de acordo com as disciplinas, nós teremos 3 ondas. Onda 1, onda 2 e onda 3. O que é as disciplinas da onda 1? São disciplinas que não precisam de práticas. Então, o curso de Educação Física não se enquadra disso. Ponto. O que é a onda 2? São algumas disciplinas que precisam de prática e vai ter, sim, um calendário de prática, mas também vão ter no portal aula de vocês 8 vídeos, em média 8 vídeos, cada vídeo mais ou menos 1 hora de duração, onde esses vídeos somente são de práticas, que o professor vai fazer algumas discussões com vocês. E as disciplinas onda 3, que é a nossa disciplina adaptados,
não vai ter esses vídeos, porque vai ter um momento somente das práticas, assim que nós voltarmos da nossa quarentena, que pode ser no mês de junho, que pode ser no mês de julho, ou pode ser no mês de agosto, quando houver a liberação da Secretaria de Saúde da Bahia e do Ministério da Saúde, tá? E da Organização Mundial de Saúde para o Brasil. Beleza? Então pode ser no mês de junho, mês de julho ou mês de agosto. Então, já fiquem atentos que os professores, a partir de amanhã, já vão estar começando a falar para vocês dessas ondas, e aí vocês já vão compreender quais disciplinas que é a onda 2 ou quais disciplinas são a onda 3, porque a onda 1, nós não temos nenhuma disciplina na onda 1, tá? Só temos onda 2 e onda 3. Então, vou mostrar aqui para vocês, aqui como está espelhado aqui, meu computador com vocês, vou mostrar aqui, ó. Eu estou no meu AVA, eu vou entrar na disciplina de esportes adaptados. Tá vendo? Tem aqui logo no começo, unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, não tem mais nada embaixo. Como não tem mais nada embaixo, é uma disciplina onda 3. Vai ter um calendário específico somente para as práticas. Ponto final. E agora eu vou mostrar para vocês uma disciplina onda 2. Vou entrar aqui em futebol e futsal. Cadê? Aqui, futebol e futsal. Então, olha só a diferença. Também tem unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4. Como a disciplina é blended, vai ter avaliação, né, que é pelo portal, e vai ter essa aula prática aqui, tá vendo? Isso quer dizer que essa disciplina é onda 2, que ela vai ter esses vídeos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, esses slides aqui não tem nada, só vai clicar, você já pode fazer isso na disciplina de vocês, no AVA de vocês, e aí verificar qual a disciplina que é a onda 3, que não tem nada, e disciplina onda 2, que tem essa aqui, ó, aula prática, bem aqui no final da unidade 4. Tá vendo? E aí vocês clicam nessa aula prática, que são disciplina onda 2, que vai ter esses vídeos práticos, mas também vai ter também um calendário de prática, tá certo? Então vou clicar aqui nos vídeos, ó, só para vocês entenderem. Tá vendo? Nesse caso aqui do futebol futsal, são 8 vídeos, tá vendo? E os vídeos só de práticas. Só de práticas. E bem, eu vou soltar aqui para vocês verem aqui rapidinho. Aqui, ó. Como um salão de festa, um salão de papo. baile. Vamos lá. Também no treinamento, de aquecimento. Ele tá com a bola. Trabalho primeiro de é livre. estática, Opa, perdeu. Vai lá. ludicidade. Então, só de prática. Todos os vídeos só de prática. Silêncio, tá todo mundo. E aí, o que é que esses vídeos falam? Das metodologias, né? Do método analítico e do método global. Então, todas as aulas, essas 8 aulas, que vocês estão vendo aqui em cima, ó, esses 8 vídeos, ela tem um alongamento, todas elas têm a mesma temática. Tem um alongamento, tem um aquecimento com bola, tem um trabalho técnico, que é o método analítico, tem um trabalho tático, que é o método analítico, e tem um jogo propriamente dito, que é o método global. Então, todos esses vídeos têm esse mesmo roteiro. Cada vídeo desse gera em torno, mais ou menos, tá vendo? De 1 hora e 2 minutos, 58 minutos, 1 hora e 10, que aí os professores vão discutir com vocês esses vídeos, tá bom? Mas no caso da minha disciplina, que é atividade física e esportes adaptados, nós somos onda 3, não tem nada embaixo da unidade 4, é porque nós vamos ter um calendário específico só para as nossas práticas. Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Ficou tranquilo? Ficou claro para todo mundo? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, galerinha? Diga, meu filho. Diga, meu filho. Então, nossa prova vai ser dia 19, não é isso? Dia 19. Dia 19. Aí, próxima semana vai ser o quê? Vai ser a revisão. Isso. Depois, na outra semana, vai ser... Aí vocês têm a semana livre para o quê? Vocês vão ter 2 semanas livres, porque vocês vão ter a avaliação de disciplinas virtuais e das disciplinas blended, que vai ser pelo portal acadêmico, pelo portal AVA. Então, só a blended interativa, que é de dia 4 ao dia 10. E do dia 15, isso aí no dia 15 ao dia 19 são disciplinas AMI, aula modelo institucional. Como a nossa disciplina é na sexta-feira, vai ser no dia 19. Entendi. Beleza, querido. Dúvidas mais, galerinha? Perguntas? De boa, tranquilo? Então tá bom. Galerinha, vou dizer para vocês o seguinte.
Uma boa semana para vocês. Sextou, né? Final de semana. Então, boa sorte para vocês. Se cuidem. Vocês já estão numa fase ascendente da nossa epidemia, da nossa realidade daqui da Bahia e do Brasil. Então, calma, tranquilidade. Se puder ficar em casa, fica, tá? Parabéns para todos que fizeram aniversário por esses dias, tá? Saúde, paz, muito amor no coração, tá bom? Beijos, grande abraço para todo mundo. Tchau. Beijo, professor. bom. Beijo. Boa noite. Tchau. Beijo. Bom Tchau, final de Débora. Beijo, meu semana. irmão. Boa noite, beijo. Tchau, Claudinho. Boa noite, Tchau, professor. Débora. Tchau, Débora. Tchau, Cláudio. Valeu, Jefferson. Boa Valeu, noite. meu amigo. Valeu, Leandro. Um abraço. Então, nesse momento, Boa eu encerro. Boa noite, queridos. Nesse momento,